Olá, saudações cristãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Neste vídeo, pessoal, eu quero convidar todos que estiverem assistindo para fazer uma reflexão junto comigo, fazer aqui algumas ponderações comigo de uma segunda pandemia que a gente está vivendo. Na verdade, essa pandemia ela se tornou agora, não apenas para mim, mas para muitos, mais nítida. Mas ela é muito mais antiga do que essa pandemia que está causando essas mortes por aí. E é uma pandemia também séria como essa, e eu considero até mais séria, pois causa muito mais mortes do que essa pandemia que está aí. Essa pandemia dessa doença que está aí. Bem, antes de adentrar propriamente na temática do vídeo, eu convido a todos a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com seus colegas e amigos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Bem, dito isso, vamos lá então. Bem, pessoal, nós pensamos que só existe uma pandemia. Na verdade, existem outras, mas a que eu vou falar aqui é uma pandemia muito séria e causa muito mais mortes, que é a pandemia da hipocrisia, a pandemia do egoísmo, a pandemia da falsidade. E eu vou explicar mais para vocês de forma mais nítida. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas por aí se preocupando com essa pandemia aí, fazendo hashtags, fica em casa, sugerindo às pessoas como que se devem comportar diante disso tudo, no sentido social, no sentido médico, sanitário, e uma série de coisas. Mas eu não vejo ninguém preocupado em olhar o seu próximo que está no erro, cometendo um erro grave, um pecado mortal, em adverti-lo. Eu não vejo ninguém preocupado porque está cometendo pecados graves, pecados mortais, que podem levá-lo ao inferno, que é a segunda morte. A morte digamos, mais terrível. Pois todos nós, seres humanos, inevitavelmente iremos morrer, seja por essa doença que está aí ou por um outro motivo, mas nós iremos morrer. Essa é uma lei, é determinado pelo próprio Deus. Agora, a segunda morte, nós podemos escolher ou vivê-la ou não, que é para o inferno. A segunda morte é ir para o inferno. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. Pensam que isso aí é uma teoria, é apenas um mito, uma conjectura da igreja, alguma invenção, isso, aquilo, outro, algo que Dante criou na Idade Média, ou sei lá, seja como queiram falar. Não tomam isso como uma realidade. E nosso Senhor Jesus Cristo falou dessa realidade e deixou bem nítido. E ele afirmou mais ainda: não temam aqueles que podem apenas tirar a vida de vocês. Ou seja, alguém que comete um assassinato, tirar a vida nossa, essa vida terrena. Temam aquele que pode tirar essa vida e também mandar ir para o inferno. Julgar a gente e dizer, você vai para o inferno. Ou seja, nós devemos temer verdadeiramente, única e exclusivamente a Deus. Pois o livro dos Provérbios, assim também como o livro do Eclesiástico e também o livro da Sabedoria, fala nisso. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quer ser sábio? Tema a Deus. Não é temer a este mundo, não. Não é temer aos governantes deste mundo. Isso não é sabedoria. Isso é hipocrisia. Isso é egoísmo. Isso é tolice, é insensatez. E vou mostrar mais ainda para vocês por que essa pandemia da ignorância, da tolice, do egoísmo, causa mais mortes. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu acessei aqui, agora, hoje, que é dia 13 de março de 2021, quero deixar bem claro, para futuramente alguém poder assistir esse vídeo. Estou vendo aqui as estatísticas até o momento do número
dessa doença que está aí, dessa pandemia. Está aqui os números globais, ou seja, no mundo todo. Até o momento já teve 119.335.338 casos dessa doença. Sendo que desses total, 67.561.626 foram recuperados. E apenas, quando eu digo apenas, eu não estou falando no sentido que eu não me preocupo com isso e não essas mortes que eu vou falar aqui, que são 2.644.090 mortes, apenas isso. Quando eu estou falando apenas, eu não estou falando no sentido que isso não me afeta, pelo contrário, me afeta. Eu não comemoro nenhum irmão meu, nenhum semelhante meu morrendo, isso não é da minha natureza, isso não faz parte da minha índole. Agora vamos para os números da segunda hipocrisia, quer dizer, da segunda pandemia, que é pior. Se eu não me engano, em uma estatística de 2018, no mundo todo, o número de abortos, ou seja, o número de crianças assassinadas no ventre de suas mães, das formas mais terríveis e inimagináveis possíveis, como cortar a criança ainda no ventre da mãe, jogar substâncias ali químicas para derreter a criança, das formas mais terríveis. É o que acontece, isso aí são fatos, não estou inventando nada. Esse vídeo, inclusive, pode até causar aí alguma coisa. Bem, e foram, estatisticamente falando, se não me engano, de 2018, 50 milhões de mortes. Por isso que eu falei apenas, ou seja, de um número de cento e poucos milhões, deixa eu só confirmar aqui, de um total de quase 120 milhões de casos e apenas 2.644.090 mortes. Em contrapartida, faça o cálculo de quantos digamos, por cento a mais de mortes de crianças assassinadas no ventre. Aí, eu não vejo nenhum artista, nenhum atleta famoso falando para tomarem cuidado, para quando saírem, forem praticar sexo, que as mulheres podem engravidar. E se engravidar, vai ter responsabilidade, vai vir um filho. Eu não vejo ninguém falando isso. Agora, artistas, atletas, ou ex-atletas e pessoas aí, digamos, socialmente importantes, falando, fica em casa, hashtag fica em casa, hashtag como que se diz? Não infecte o outro. Vá falar isso para um pai de família que mal tem o que comer dentro de casa, para ele ficar em casa, ver os filhos morrendo de fome. Vá falar para aqueles que só tem um único meio de sobrevivência, que é trabalhar, vender picolé ou vender seu churrasquinho na rua. Vá falar isso para eles. Porque para esse tipo de pessoas, para essas pessoas que fazem hashtags, que isso e aquilo, meu corpo, minhas regras, vivem em palácios, vivem, digamos assim, recebendo, muitos deles, dinheiro aí de fundações, para defender não apenas o que eles falam, mas para defender outras coisas. Defender assassinatos de crianças no ventre. Fazer propagandas pró-aborto. Mas muitos desses pais de famílias, muitas dessas pessoas que vivem de seu churrasquinho, que vivem de vender picolé, sorvete ou din-din, não tem de onde tirar. É o meio de vida deles. E uma coisa mais importante ainda, essas pessoas que vendem picolé, din-din, sorvete no meio da rua, seu churrasquinho, suas verduras, digamos assim, suas frutas e outros alimentos como batata, macaxeira e por aí vai, ali não está ali naquela atividade, não está ali, digamos assim, condensada única, exclusivamente, ou melhor dizendo, sintetizadas, uma atividade laborativa ou um meio financeiro, não. Ali está o meio dessas pessoas se mostrarem quem são elas socialmente, que elas são agricultoras, que elas são trabalhadoras, que vendem picolé, sorvete, que fazem esse intermédio também entre o agricultor e o comércio. São elas que levam a batata, a macaxeira, fruta para vender na rua
e que estão sendo caçados, muitos deles estão tendo suas mercadorias subtraídas pelo Estado. Vá falar isso para essas pessoas. Fala isso para elas. Para aquele pai de família que chega em casa e vê o filho com fome. Vai mandar ele ficar em casa vendo aquela situação? Aí é muito simples, para muitos, falar isso. As pessoas parecem que perderam a capacidade de se compadecer com os outros. Perderam a caridade, o amor, que é uma das 3 virtudes teologais, ou seja, as virtudes sobrenaturais. O ser humano parece que se afastou totalmente de Deus. Porque a fé, a esperança e a caridade são as 3, virtudes principais para todo cristão. E eu vejo muitos cristãos que não se compadecem mais dos outros, não tem caridade. Defendem o fica em casa, mas ao mesmo tempo são a favor de assassinar crianças no ventre, do aborto. Aqueles mesmo que dizem #fica em casa são aqueles que aprovam o aborto. São aqueles que querem leis para assassinar crianças no ventre. Aí eu pergunto, qual é a pandemia que mata mais? Qual é a pandemia que prejudica mais? Eu faço a pergunta a você. Aí eu vejo muitas pessoas com medo. Eu já vi que nem familiar meu contraiu aí essa doença, ficou trancado, recluso em casa, totalmente recluso, sem sair, no quarto, se auto-enclausurando. Eu não vejo ninguém se auto-enclausurando, ninguém fazendo jejum e oração durante 6, 7 dias, 8 dias. Não vejo. Pode existir, lógico que existe. Com certeza existe pessoas assim. Mas não passa na mídia virtudes. Espera aí, pessoal. Vamos analisar, vamos refletir. Vocês temem mais a quem? A Deus? Que tanto tem o poder de tirar a nossa vida aqui na Terra, como também de mandarmos para o inferno? Deus tem esse poder. Ou vocês preferem temer esse mundo, que pode mandar diretamente vocês para o inferno? Deus, com seu amor, enviou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos libertarmos, para que nós não fôssemos para o inferno. Porque, como disse aí um pensador, uma das formas de Deus, realmente, que se quiser nos castigar, é deixar a gente por nossa própria conta. Se deixar a gente por nossa própria conta, a gente vai direto para o inferno. Mas, graças a Deus, Ele enviou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, manda os santos, ilumina a mente de muitos santos, para servir de exemplos e de farol no meio dessa putridão aí. Recentemente tivemos nosso Santo Padre Pio e muitos outros que vêm surgindo para nos servir como alerta. Inclusive, o próprio Santo Padre Pio falou do destino que é reservado para aqueles que são a favor e defendem o aborto como algo benigno. Deu para compreender? É isso, pessoal. Eu queria prosseguir mais no vídeo, mas eu penso que vocês já refletiram sobre isso. Eu penso que a mensagem foi dada. Eu peço desculpas aqui a todos se esse vídeo tiver sido um pouco pesado demais, ou possa parecer prepotente de minha parte, mas não é. Além de uma advertência para todos, eu também faço esse vídeo com pesar no coração. Eu me sinto, digamos assim, obrigado a fazer esse vídeo, porque eu vejo muitas pessoas caindo no erro, se deixando cair em certos erros que não é para cair. Deu para compreender? Farei um próximo vídeo sobre essa pandemia e o apocalipse. Vou mostrar para vocês qual é a minha visão sobre a marca da besta, porque muitas pessoas falam da marca da besta, mas não dizem o que está por trás dessa marca. O que é essa marca? E eu refleti um pouco recentemente, eu quero compartilhar com vocês, porque é algo que eu penso que não pode ficar só comigo, eu quero compartilhar com vocês, mesmo que eu possa estar errado, que eu não sou Deus, eu sou ser humano, posso errar e erro diariamente. Mas eu penso que dá para a gente refletir, digamos assim, nessa minha visão, nessa minha concepção sobre o que é a marca da besta. Deu para compreender? Ficou bem claro para vocês? É isso, agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Aliás, só para vocês terem uma ideia,
para não prolongar mais um pouco, mas eu estava esquecendo. Só para vocês terem uma ideia de quão é perigoso, de quão é nefasto e penoso tirar o meio de sobrevivência de alguém, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E muitas pessoas, quando estão próximas de se aposentar, estão naquela, digamos, naquela fase, naquela transição para se aposentar, a universidade oferece cursos para essas pessoas de como ela pode, digamos assim, cursos psicológicos para ela lidar com a aposentadoria, porque muitas pessoas não sabem lidar com a aposentadoria, ficam depressivas, não sabem lidar muito bem com, digamos, com a ausência do trabalho e aquela série de coisas. E a universidade faz esse curso. Eu penso que é até um curso bastante interessante. É um curso que eu penso ser benéfico para as pessoas que querem se aposentar, pois acrescenta algo mais para elas. Agora imagine pessoas que trabalham na universidade, que vivem uma vida relativamente bem, financeiramente, digamos assim, estável. Agora imagine aquelas pessoas que não têm estabilidade nenhuma, que o único meio delas é trabalhar vendendo suas verduras, vendendo seu churrasquinho, vendendo suas frutas, sua batata, sua macaxeira e por aí vai. Pense nessas pessoas. É isso. Me estendi demais, agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui, agradeço mesmo de coração. Peço àqueles novamente que não são inscritos, se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo, compartilhem, ativem o sininho das notificações e tenham bom ânimo mesmo, reflitam, fiquem com Deus e até a próxima.